Nós vamos ter que encontrar nesse circuito aqui, gente, essa corrente. Vamos dar um nome, vai? Acho que fica mais fácil. Eu tenho que encontrar essa corrente I aqui. Encontrar a tensão sobre o resistor 1. Encontrar a corrente I1, I2, I3 e 4, tá? Vou ter que encontrar aqui também a tensão sobre o resistor 2, a tensão sobre o resistor 6, perdão, aqui é resistor 3, né? A tensão sobre o resistor 2 aqui, a tensão sobre o resistor 3 aqui, tensão sobre o resistor 6 e a tensão sobre o resistor 4. Então, essas são as minhas variáveis aí que eu preciso encontrar, tá? Então, olha só. A primeira coisa que eu recomendo que vocês façam, gente, é encontrar a corrente I, tá? Aí, através da corrente I, a gente consegue deduzir algumas coisas aqui, tá legal? Então, olha só. A corrente I, para que eu possa calcular ela, né? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dividir V1 aqui, que é o valor da minha tensão, né? Por a resistência total, tá? Então, assim, logo de cara, eu já percebo que eu tenho o R2, o R3, o R6 e o R4, né? Um em paralelo com o outro. Então, olha só. Vou fazer um tracejado aqui. Vamos fazer um tracejado. E eu vou chamar esse cara aqui de resistência equivalente 1, tá? Essa resistência equivalente 1 vai ser o quê? R2 em paralelo com R3, em paralelo com R6, em paralelo com R4, tá? Qual fórmula que eu posso utilizar? Nesse caso aqui, gente, que eu estou com a HP, tá? Eu acho mais fácil eu utilizar a fórmula tradicional. 1 sobre resistência equivalente 1 é igual a 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre R6 mais 1 sobre R4, tá? 1 sobre resistência equivalente 1 vai ser igual. Vamos fazer o cálculo. Olha só na HP. Depois eu mostro para vocês como manipular HP. 250, 1 dividido por 250 vai dar 0,004. Agora o R3, que é 75 ohms. Então, 1 dividido por 75 daria 0,013, tá? De novo, o 0,13, porque é 75, né? E o outro resistor é 33. 1/x aqui daria 0,030, tá? Vou somar todo mundo. Aqui deu 0,06096, tá? 0,06096. Então basta somente eu fazer o que nesse momento? Fazer uma regrinha de 3 aqui. E a minha resistência equivalente 1 vai ser o quê? 1 dividido por 0,0696, tá? Isso daqui vai dar o quê, gente? Isso daqui vai dar 16,4015 ohms. 16,4015 ohms. Pronto. Depois que eu fiz isso, o que eu vou ter que fazer? Redesenhar, né? Agora redesenhando aqui o circuito. Aqui eu tenho uma fonte de tensão, tenho o resistor 1, né? E agora todo mundo aí virou REC 1. Aqui virou REC 1, aqui ficou R1 e aqui é o meu V1, né? Batendo o olho aqui, a gente percebe que o R1
está em série com o REC 1. Então, vou chamar isso daqui de REC 2, né? REC 2 seria o quê? R1 mais REC 1. Resistência equivalente 2, que já seria, obviamente, a total, né? Eu acho que a gente pode até mudar a nomenclatura aqui. Não vou nem chamar de REC 2, já vou chamar de resistência total, tá? Resistência total vai ser R1 mais REC 1. Resistência total. O meu R1 vale 100. O meu REC 1 é 16,4015. Portanto, a minha resistência total vai ser 116,4015 ohms. Agora, para poder encontrar essa corrente I, o que eu faço? A minha tensão V1 é 750 volts. A minha resistência total aqui eu achei que é 116,4015 ohms, né? Quanto que vai dar isso? 750, 116,4015. Divide, dá 6,44 ampere. 6,44 ampere, tá? Pronto, a gente conseguiu encontrar aqui, gente, a minha corrente I. Agora, olha só, qual que seria o valor de tensão sobre o resistor 1, né? Então, calculando lá VR1, o que seria o cálculo de tensão? Né? Seria a corrente que passa pelo R1, que é a minha corrente I, né? Que é 6,44, multiplicado pelo valor da resistência, que é 100. Então, a tensão sobre o resistor 1 é 100 que multiplica 6,44, tá? Isso aqui vai dar 644, né? Vamos só confirmar, mas acho que é 644. 644 volts aqui, tá? Pronto. Já sei que o meu VR1 aqui é 644 volts, tá? Então, olha só, gente, que coisa interessante. Percebam que após eu ter redesenhado o circuito aqui para calcular REC 1, né? A resistência total, vocês perceberam que a minha resistência equivalente 1 está em série com o R1? Sim ou não? Dá para perceber pelo circuitinho verde aí, não dá? Então, olha só. A tensão sobre o R1, né, que é o VR1 aí, é 644 volts. Agora, qual que será o valor da tensão sobre a resistência equivalente 1, então? Se a tensão sobre o meu resistor 1 está dando 644, quanto que vai dar a tensão sobre a resistência equivalente 1, né? Que é esse circuito em verde que eu acabei de desenhar aí. Opa, presta atenção, está em série. Olha aqui o circuito verde. O R1 não está em série com o REC 1? Sim. Se em cima do meu R1 eu tenho o valor de tensão que eu acabei de calcular aqui, que é 644 volts, quanto que eu vou ter em REC 1? 106 volts, professor. Oi? 106 volts? 106 volts? Por quê? Porque assim, a minha fonte eu tenho uma tensão de 750. Se sobre o meu R1 já tem 644, o que vai ter sobre a resistência equivalente 1 vai ser o quê? O restante. Não é? Tem duas. Correto. Então, assim, qual que seria então o valor, né? Tem duas formas de você calcular isso daí. Primeira delas, né? Vamos imaginar, eu vou colocar aqui uma fonte de tensão, ó, que eu vou chamar de VREC1, tá? VREC1, gente,
pode ser calculado? Você pode pegar, por exemplo, a corrente que passa por... a corrente que vai passar por esse circuito aí, que a gente calculou que é 6,44 ampere, né? Que é resistência vezes corrente. Vamos fazer a ordem certa aqui. A resistência aqui do REC 1 é 116. REC 1 aqui eu encontrei que é 16,4015, né? Multiplicado por essa corrente que passa por ele, né? A corrente que passa por ele aqui vai ser 6,44. Vamos ver. Vamos calcular aqui, ó. 16,4015 6,44. Multiplicando isso daqui, deu 105,62. Agora vamos fazer a diferença. 750, 644. Acho que vai dar... Deu 106. Dá o mesmo valor. Ou seja, isso daqui, gente, é aproximadamente 106 volts. Ou simplesmente, você pode pegar o seu VREC1 aqui, ó. Ele vai ser o quê? A tensão da fonte, que é V1, que é 750, né? Menos o VR1 aqui, que eu encontrei que é 644. Isso daqui vai dar o quê? 106 volts, né? Que eu vou pegar 750 menos o VR1 aí, que é 644, vai dar 106 volts. Ou seja, se eu tenho aqui um circuito em série, ou seja, o R1 está em série com todos os outros resistores, R2, R3, R6 e R4. Eu fiz o paralelo de todo mundo aqui e chamei a resistência equivalente aqui de R2, R3, R6 e R4 de REC1, tá? Então, no final ficou um circuito. Como é que ficou o circuito? Ficou um circuito R1 em série com REC1, tá? Então, ficou um circuito em série. Obviamente vai ter uma queda de tensão em cada resistor. Então, olha só, R1 a gente já calculou aqui que a tensão é 644. Bom, se R1 é 644, quanto que vai sobrar para REC1? A diferença, que é 106. Isso é uma forma de você calcular. Agora, se você quiser pegar a corrente que passa pelo REC1, que a gente calculou aqui que é a corrente total, né? Ou seja, a corrente I aqui vai passar por R1 e também por REC1, a gente ir multiplicar pelo valor da resistência equivalente aqui de REC1, que é 16,4015, eu vou chegar no resultado bem próximo de 106. É lógico que não vai dar 106 cravado, porque tem a questão de arredondamento, quantidade de casas decimais, etc, etc. Mas vamos considerar 106 também. Ou seja, tem essas duas formas aí de você conseguir calcular, tá? Bom, agora é o seguinte, gente, REC1 são todos os... seria a resistência equivalente de vários resistores em paralelo aqui. Então, o que acontece? A tensão sobre o resistor 2 vai ser igual à tensão sobre o resistor 3, que vai ser igual à tensão sobre o resistor 6, que vai ser igual à tensão sobre o resistor 4. Então, só aqui a gente já mata uma porrada de coisa, ó. VR2 vai ser igual à tensão sobre o resistor 3, que vai ser igual à tensão sobre o resistor 6, que vai ser igual à tensão sobre o resistor 4. E, obviamente, né, gente, a tensão que vai estar sobre todos esses resistores aqui, ó, é o REC1, não é? É o VREC1 que a gente calculou aqui, que é 106 volts, tá? Pronto, já conseguimos encontrar todo mundo. Agora, mas por que é 106 volts, professor? Porque isso aqui, gente, 106, ele vai estar sobre o REC1, que seria a resistência equivalente que a gente calculou aqui. Como está todo mundo aqui em paralelo, a mesma tensão que eu tenho no R2 vai ser a mesma para o R3, que vai ser a mesma para o R6, que vai ser a mesma para o R4. Né? E que vai ser a mesma para o resistência equivalente 1 aqui também. Tá? Bom, agora falta calcular I1, I2, I3 e I4. Tá? Como que eu faço para calcular I1?
I1 vai ser a minha tensão VR2 sobre a resistência R2, né? Quanto que é VR2? 106 dividido por a resistência do resistor 2 é 250, né? Então aqui vai dar 106, 250, divide 0,424 ampere. Pronto, calculei I1. I2, professor, vai ser a tensão... I2 vai ser a tensão sobre o resistor 3, né? Que no caso é a mesma, que é 106, dividido pelo R3, que é 75. Tá? Então vai dar 106 dividido por 75, que vai dar 1,413 ampere. 1,413 ampere. Pronto. Continuando com os cálculos. Se eu quiser encontrar I3, gente. I3, o resistor de 75 e a tensão também é de 106. Então I3 é igual a I2, que vai ser 1,413 ampere. Pronto. Agora faltou quem? O I4, né? I4 aqui vai ser a tensão sobre o resistor 4, que também é 106 volts, tá? Dividido pela resistência do resistor 4, que é 33. Isso aqui vai dar 106 dividido por 33. Vai dar 3,21. 21 ampere. Professor, como que eu sei que o meu resultado está certo? Se você somar I1, I2, I3 e I4, tem que voltar, né, na corrente total, que seria 6,44. Então, se eu pegar I1, que é 0,424, né, somar com I2, que é 1,413, que é igual a I3 também, né, e somar com I4, que é 3,21, vamos somar tudo? Quanto que deu? 6,46. Tudo é questão de arredondamento, mas já dá para a gente ver que já é possível a gente enxergar, né, que a corrente é praticamente igual, né? É questão de arredondamento aí e consideração das casas decimais. Mas essa prova real aqui já dá para a gente entender que bateu bala, né? O resultado aí que deu 6,44, aqui deu 6,46, então basicamente tá dentro, tá? Gente, isso aqui é tranquilo? Ou não? Tranquilo, professor, pra mim, pelo menos. Eu tava fazendo certo, só deve ter errado alguma coisa nos números e não bateu. Agora eu fiz de novo e deu certo.